Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero nesse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos as pessoas que eu vejo ou que falam comigo. Olá, estamos aqui com o Leonardo Medeiros e a Sandra Corvelloni, astro e estrela de Kardec, que fazem aquele casal central muito unido desse filme. Na hora que vocês receberam esse projeto, como as crenças, a fé ou o ceticismo de vocês influenciou na concepção desses personagens? Bom, para mim foi impactante, porque a minha família toda é muito espírita e eu nunca fui. Eu sempre fui Kardec, assim, eu sempre fiquei esperando um sinal, sempre muito cético. Nerd, eu sempre fui nerd, assim, na ciência, Stephen Hawking e tal, Einstein e tudo mais. Então, para mim, esse mundo, assim, eu sempre tive uma certa rejeição, né? E aí, muito impactante, né? De repente, ser chamado para defender essa figura que fazia parte da minha história também dentro de casa, né? Porque eu cresci embebido nessa cultura aí. Eu não conhecia muito tal, né? Já tinha frequentado alguns lugares com alguns amigos, assim, mas aquela coisa bem superficial, né? Mas eu sou uma pessoa muito... Tem muita coisa, assim, sabe? Que eu já fiz, que eu já vi na minha família, né? Avô benzedor, aquelas coisas, tudo se resolvia assim, tô com não sei o quê, vou levar você para benzer, né? Era tudo assim, né? Então, uma família... Minha mãe é muito religiosa e minha irmã, minha avó era... Então, eu tenho muitas referências, assim, de manifestações religiosas. Vocês acabaram trazendo tudo isso nesse molde, né, desses personagens. E dessa vez tem uma produção por trás que eu queria entender o quanto que isso mexe com vocês. Então, aqueles cenários, aquelas roupas, aqueles lugares, né, aqueles bastidores que ajudam a respirar, eu acredito. Fundamental, porque te dá confiança, né? Te dá segurança de que você está dentro, você está inserido numa obra, né, que é consistente. Tem toda uma pesquisa de uma época, né? Os figurinos, né? Muito cheios de detalhes, né? E tudo foi construído no nosso corpo. Não tem nenhum zíper, né? Tem botão, sabe? É assim, não tem nenhum tecido sintético. Ele tem uma pesquisa mesmo, assim, da antropologia, veludo, né? Da arte ali. E tudo construído junto no nosso corpo, ali, horas de prova, tudo isso vai montando, né? Quando você chega no cenário e vê a sua casa, o seu quarto, né? Com os detalhes todos, isso é muito... Mexe, né? Ajuda muito. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Às vezes a gente fala, o ator vai servir de cavalo, né? Então Kardec vem e vai baixar. O quanto que acontece isso em cena, o quanto que essa aura assim volta, até de uma maneira sobrenatural, isso se sente ou não? Ou é muito mais técnico do que a gente imagina? Tem momentos que são bem técnicos, né? Que a gente, é tanta coisa que tem que dar certo ali, né? Para a mesa flutuar, por exemplo, né? Mas tem alguns momentos assim, quando a cena está ensaiada, que é uma cena mais intimista, uma coisa mais assim, que vai mais fundo assim na filosofia, e a coisa vai, né? Assim, dá uma... A gente sobe parece que você vai um pouquinho para um outro plano, né? Você tá ali, já sabe tudo, todo mundo já sabe o que tem que fazer, tá tudo certo, aí dá aquela liberdade de ação, aí você tá ali naquele momento mágico, né? Todos os atores que eu conheço conhecem esse estado alterado de consciência. Todos eles, até os mais céticos, sabem quando acontece. E quando acontece, a gente sabe que não é a gente. O que é? Não sei, eu não tenho a pretensão de saber o que é, não sou o Kardec para explicar isso.
ou para dizer que é isso ou aquilo. Mas a gente sabe que não é um estado de controle, né? Isso é um salto qualitativo na carreira de todo ator. Saber compreender que esse lugar existe e que se você ficar controlando o tempo todo, não fica bom. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. Só tem um jeito de você conquistar um personagem, né? Acreditando nele, acreditando nas motivações dele, dando sentido para ele, né? E para dar sentido, você tem que se envolver com as crenças dele. E todo personagem, ele planta uma semente dentro de você, para o bem ou para o mal. Tem alguns que são terríveis, né? Que fazem você ir para o psiquiatra, que são difíceis de se livrar Te depois. deixa doente, uma te deixa semana de doente. cama. Esse daí, ele planta essa semente da possibilidade, né? Será? Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade.